Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa sexta aula da disciplina de Logística Empresarial. Bom, como vocês passaram de feriado, tudo bem por aí? Galera, é o seguinte, a gente está aí próximo ao prazo final da atividade número 2, tá bom? Vai até o dia 16, tá bom? Então, não percam o prazo para vocês estarem realizando a entrega da atividade. E hoje também a gente já está iniciando com a atividade número 3, tá bom? Atividades vocês sabem que tem um prazo mais curto, então fiquem atentos aí ao prazo, tá bom? E o mapa também ele está aberto, então não percam aí o prazo também. O mapa vai até um pouquinho mais para o final do módulo, né? Mas mesmo assim tá passando muito rápido porque a gente já está na sexta aula, né, gente? Então, assim a gente vai caminhando. Professora Simone, boa noite, tá por aí? Oi, oi, boa noite, professor Tudo Denis, bem, boa noite a professora? todo mundo, tudo bem? Estamos aqui se preparando para o frio, né, professor? Estava aqui Nossa, nem comentando fale, sim. pouco antes de entrar aqui na aula que a gente está aqui preparando para o frio, previsão aí de 0 graus, hein? Já pensou? Vai ter, 0 congelar todo graus, mundo. nossa. Ainda mais para cá, que apesar de ser no sul, a gente não está tão acostumado com frio assim, né? É, Mas boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, né? Como a gente sempre costuma falar, mandem o seu boa noite à cidade onde vocês estão. exato. Agradeço o professor Denis que está aqui com a gente, dando todo o suporte. E fique à vontade para poder mandar alguma dúvida, selecionar algum comentário que eu deixei passar, viu, professor? E Pode ficar obrigada aí por tranquila, todo o estarei aqui suporte. nos bastidores. Boa aula, professora. Obrigada. Então, vamos nós, né, gente? Hoje aqui nesse nosso dia de... Já quase terminando, né, gente? O nosso Dia dos Namorados, que caiu na segunda-feira. Feliz Dia dos Namorados para vocês que estão aí. Tava até brincando, né? Que o meu Dia dos Namorados eu vou poder comemorar só no sábado agora. Vai ser para depois. Deixa eu ver aqui quem está aqui conosco, né? Gosto sempre de ler o Júnior Rodrigues, que desejando boa noite. Jaci Fernandes, Valdelei, o Alex, a Márcia, a Juliane, a Joseane, a Laura, o Flávio, o Irineu, o Guto, a Eliane, o Guilherme, deixa eu ver quem mais está aqui, Marivaldo, Gerian Nascimento, a Nalva, o Anderson, a Kate, né, que está sempre aqui com a gente, lá de Macaé, do Rio de Janeiro. Gente, que bom todos vocês estarem aqui. O Éder, a Márcia, deixa eu ver quem mais, Josiane, o Flávio, lá de Ourinhos. Então, mandem o seu boa noite, de onde vocês estão falando. Quem aí já comemorou o Dia dos Namorados ou não deu muito, vai deixar para o sábado, assim como eu, para poder estar comemorando, ou quem sabe até comemorou, né, no feriado. Mas estamos aqui para a gente poder falar na nossa sexta aula sobre logística empresarial e hoje nós vamos falar um pouquinho mais específico a respeito de transportes. Quais são os impactos desses transportes no nosso dia a dia? E aqui a gente já começa com a notícia, né, desse ano, mais especificamente de março, né, falando sobre os problemas em rodovias geram prejuízo de 100 milhões ao transporte de cargas, né? E aqui ele está falando especificamente da BR-277 e BR-376. Então, esses 100 milhões de prejuízo de cargas é apenas relativo a essas duas BRs aqui. Então, é interessante a gente poder estar falando. Deixa eu ver quem mais aqui. O Thiago Sumi está mandando boa noite também. A Fernanda Rezende, lá de Carmo da Mata, Minas Gerais. O Anderson, lá de Batatais, né, de São Paulo, também está mandando aqui boa noite, né? Então, se acheguem, fiquem todos à vontade. Que essa aula, né, de transportes vai precisar um pouco mais assim da gente ficar, porque né, não temos notícias muito boas, mas temos sim várias estratégias, né, que a gente vai trazer aqui ao longo da nossa aula, falando um pouco mais sobre alternativas que têm sido buscadas aí para poder estar reduzindo esse prejuízo. A Camila Ferro está perguntando aqui, qual período seria considerado desse prejuízo, professora? A gente tem nessa matéria, mas eu acredito que seja relativa ao último trimestre, se não me falha a memória.
que ele aponta aqui. Essa matéria aqui é muito interessante, vale muito a pena, né? Tem um link lá embaixo para vocês lerem, e aí, se for do contexto de vocês, né? Aí nesses trechos entre a BR 277 e 376, vale muito a pena vocês lerem essa matéria depois da nossa aula, é claro, né? Então, olha só, alguns trechos, né, que eu trouxe aqui que vale a pena destacar dessa reportagem aqui da Gazeta do Povo. Segundo a FETranspar, seriam mais de 9 milhões em perdas por semana. Já pensou? Nesses trechos, considerando os problemas recorrentes na BR 277 e 376, que é onde vai, por onde passa as cargas para chegar até o Porto Paranaguá, aqui no Paraná, certo? Em 2019, o Brasil ocupou o lugar 71. Gente, me deu um branco agora de ordem. O lugar 71 no ranking de qualidade de infraestrutura de transportes. Pensa aqui, em uma pesquisa dentre 141 países, segundo o Fórum Econômico Mundial, o Brasil ficou em 71, no lugar 71. Que a gente pode analisar isso, principalmente quem precisa viajar, falando, né, de, obrigado, professor Denis me socorreu aqui, 71º, professor, obrigada, aqui, me deu um branco total aqui, 71º lugar, infelizmente, esse foi o lugar em que nós ocupamos aqui, dentre as avaliações das piores infraestruturas de qualidade entre 141 países que foram colocados, né? A Kate fala o seguinte aqui. Exemplo, uma notícia dada nesse final de semana, a quantidade de roubo de cargas após acidentes nas estradas. E muitas vezes, né, a gente já tem alguns trechos, eu vou até trazer um pouco aqui da realidade, né, de lá da minha região, vou mostrar para vocês ao longo dessa nossa aula. A gente tem alguns trechos específicos onde os bandidos, né, os criminosos, eles já sabem que fica mais fácil ali para eles poderem atuar, para eles poderem fazer esse roubo, né, de cargas. Infelizmente, tem sido um grande problema também que se inclui dentro dessa infraestrutura. Mas hoje a gente vai falar mais especificamente sobre a infraestrutura em si, mas levando em consideração também sobre a questão desses crimes que acabam ocorrendo justamente por ter uma infraestrutura deficiente que facilita a ocorrência desses crimes. A Kelly pergunta o seguinte: boa noite, professora. Me tira uma dúvida. A logística pode ser considerada como ciência recente? Não, Kelly, porque a gente pode dizer que ela é uma ciência um tanto quanto antiga, que ela está relacionada, ela é uma ciência, sim, porque ela existe um conjunto de estudos sistematizados e que são provados, comprovados ou refutados ao longo da história. Só que a logística, ela vem desde as grandes guerras lá da Idade Média, ou até mesmo da era do que a gente chama, né, dos mundos antigos, né, que a gente tem, onde todo o processo de logística que nós temos hoje, ele teve início com as grandes guerras, que até os dias de hoje uma guerra se ganha com logística, através da logística. Vai ganhar aquela que tiver uma logística melhor, tanto de recursos, assim como de pessoas que vão estar ali atuando nessas guerras. Então, ela pode ser considerada como uma ciência, sim, mas não tanto recente. Talvez a sua sistematização, seus métodos, como nós conhecemos hoje, ele pode ser um tanto quanto recente, mas a logística ela já remonta desde a organização dos seres humanos, quando deixaram de ser nômades, né, para poder se organizar em sociedade, certo? O Delson fala o seguinte: professora, ontem assisti uma reportagem interessante sobre o transporte de cargas que citava os saques das cargas em caso de acidente. E isso, infelizmente, é terrível. Eu mesmo já cheguei a ver uma vez, quando estava indo de Feira de Santana para Salvador, teve uma carreta que tinha tombado e aí o pessoal estava lá saqueando. E assim, muitas vezes a mãe aqui com o filho do lado e indo lá. Coisa terrível, mas isso aí vai questão de princípios e valores, né? Educação. Uma coisa que infelizmente ultrapassa, né? Mas que está relacionado também devido à infraestrutura ruim. O Google Play fala o seguinte: professora, nesse caso de roubo, compensa investir mais em seguranças particulares,
Tem sim algumas empresas, por exemplo, as empresas que fazem transporte de eletrônicos, computador, celular, mouse, componentes eletrônicos em geral, tem muitas empresas que pagam uma escolta armada, fortemente armada, às vezes uma escolta muito mais tática do que, às vezes, tanto quanto tática, quanto aquelas escoltas que transportam grandes criminosos, né? Criminosos de grande periculosidade, que a gente pode falar. Então, existe sim esse investimento em seguranças particulares, e não apenas nesse processo de transporte, mas também nos locais onde ficam guardados, né? É tanto que eu me lembro que foi em 2021 que teve um roubo de um local, de um centro de distribuição, que era responsável só por esses componentes eletrônicos, componente eletrônico não, né? Desses produtos, como computador, celular principalmente, e computador com valor mais elevado. Então, existe sim. Boa parte do que nós pagamos nos nossos eletrônicos tem sim uma porcentagem de segurança particular hoje. Hoje ele já está incluso no preço. Muito bom o Gu ter falado isso aqui, certo? Mandem mais dúvidas, gente. Gostei muito dessas dúvidas. Então, aqui, e comentários também. Então, aqui a gente tem falando, a gente vai focar hoje especificamente nos custos que nós temos relacionados aos problemas de infraestrutura no nosso país. Quando nós pensamos que nós vivemos em um país continental, praticamente todas as aulas de logística, a professora fala isso, mas quando a gente vai falar sobre infraestrutura de transporte, fica impossível não falar sobre essa questão de levar em consideração o tamanho do nosso país, as várias administrações e principalmente por infraestrutura ser algo que exige investimento público. E, infelizmente, né, à medida do que os anos têm passado, principalmente esses últimos seis meses, né, que nós estamos vivenciando, a gente tem visto aí uma diminuição, principalmente na questão de infraestrutura, que a gente teve uma melhora significativa. Eu falo porque desde 2020, 2021, 2022 e agora no começo de 23, né? Eu fiz essa viagem de praticamente atravessar o Brasil, né? Sair daqui de Maringá, no Paraná, vai vendo aí no mapa, até Altamira, no Pará. Então, nesse trecho aqui, eu posso falar com conhecimento o quanto a infraestrutura melhorou significativamente. Não tá longe do ideal, mas o quanto ela melhorou ao longo desses últimos 4 anos, né? Porque durante esses anos todos, como eu falei para vocês, eu acabei fazendo essa viagem de ida e vinda, ou só de ida, ou só de vinda, né? Para lá para o Pará, de carro. Então, tem como tá falando isso, né? E sempre tem parentes que estão indo e vindo de lá para cá de carro. E também até aqui dentro do Paraná mesmo, daqui para Curitiba ou para alguma outra cidade no interior e também lá na Bahia, né? Que é onde meus pais moram. Então, por esses locais, eu posso falar, assim, com conhecimento de causa, que nesses últimos 4 anos houve uma melhora significativa, mas está bem longe do que é o ideal, certo? E nesses últimos 6 meses, infelizmente, muita coisa que estava andando bem está parada. A Kate fala uma coisa, né, já adiantando spoiler, né, para nossa aula. Nós vivemos em um país rico em rios. Não exploramos, eu ia dizer que não exploramos nem 10%, né, vou colocar um dado aqui, dos sistemas modais possíveis entre rodoviário, hidroviário e ferroviário. E esses modais aqui que a Kate traz, seria possível baratear muito os nossos custos de transporte a nível nacional. Falando um pouco sobre o contexto, né, de lá do Pará, uma realidade que eu vivi bastante, né, desde que nasci, né, até os 16 anos, e depois sempre vai e volta de lá, a gente tem um uso, mas ainda muito precário. A quantidade de rios navegáveis que nós temos lá, tem, na minha região específica, da cidade de Altamira especificamente, não é navegável, porque lá nesse trecho de Altamira tem muitas cachoeiras, então é muito difícil a navegação. Mas toda a navegação de lá é feita em Vitória da Conquista, ou Vitória da Conquista não, Vitória do Xingu. Olha, eu confundi as Vitórias, gente, da Bahia com do Pará, perdão. Mas com Vitória do Xingu, que é onde tem o porto, né, que na verdade não é porto, que tem uma infraestrutura péssima, ou uma escassez total, né, de infraestrutura que tem lá, que é onde acaba indo, né,
uma boa parte da produção é escoada de Belém para Altamira, chega através das balsas, né, e das embarcações até Vitória do Xingu, mas que não tem infraestrutura e investimento nenhum. E aí a nossa grande pergunta, dentro desses tanto de problema, que em 15 minutos a gente já acabou falando um monte aqui. Como diminuir os impactos das condições precárias da infraestrutura no Brasil? De que forma que nós teríamos condições de poder melhorar isso? O Mike fala o seguinte: Paraná está um caos, com a interrupção da concessões dos pedágios, né, que já vem se arrastando aí há mais de ano, um aumento significativo dos fretes, porque cada vez mais as estradas, né, a infraestrutura de estrada tem piorado. E assim, Mike, se serve de consolo para você e para os paranaenses em geral, né, que são impactados, aqui no Paraná, a termo de infraestrutura, a termo de estrada, a gente ainda está no céu se comparado a muitas outras regiões, infelizmente. O Gu fala uma coisa que eu acho que eu concordo bastante. Uma possível melhora nas rodovias seria a privatização dessas rodovias? Certeza, com certeza, porque assim, se eu não consigo, eu, enquanto Estado, não consigo administrar de uma forma correta aquilo ali, eu preciso fazer um processo de concessão, mas é claro, né, de uma forma correta. Aí a gente sabe que envolve toda a questão de corrupção, etc, etc. E por isso, né, que por conta de todas as corrupções que tiveram, que a gente está nesse momento aqui no Paraná sem pedágio, né? O Hugo fala o seguinte, professor, já li aqui, perdão. O Gerian fala o seguinte: as rodovias administradas por concessionárias são caras, mas a qualidade é muito boa. Acredito que abrir mais concessões pode ajudar, porque o estadual federal não dá conta. Isso mesmo, é o que eu acabei de falar. Eles não têm condições de poder administrar isso aí, então precisa repassar. E sim, é possível ter estradas boas, com uma concessão adequada, onde o pedágio não é tão caro. Santa Catarina está aí para provar isso, né? Então, existe sim essa possibilidade. O Irineu falando aqui dos portos, onde precisa de rodovias para acessá-los. Não encontramos infraestrutura adequada. A professora pode falar sobre essa situação, contextualizando a questão política? A gente vai falar um pouco, viu, Irineu? Porque, assim, só isso aqui daria umas 2 aulas de 50 minutos cada, para a gente poder trazer um pouco mais a respeito disso, porque, como eu falei, né, não envolve apenas a questão da infraestrutura em si, de ser bem gerida, de ser bem administrada, mas envolve muita corrupção por trás, que, vamos falar a verdade, né, que essa é a realidade, infelizmente. E aqui, gente, isso aqui foi só para começar a aula, olha só, ainda estou na introdução. Transportes, vamos falar sobre os tipos de modais, os impactos e quais são as perdas e ganhos da estratégia de modais no Brasil. E na prática, nós vamos ver aqui quais são as estratégias. Eu trouxe esse pensamento aqui da Jaqueline Zanetti, que, assim, ele pode ser um tanto quanto controverso, mas também para nos fazer refletir a respeito sobre a situação da infraestrutura que nós temos, que envolve não apenas o que nós temos agora, mas também das nossas próprias escolhas políticas que interferem nessa infraestrutura. As situações difíceis que enfrentamos são consequências de nossas escolhas. Temos que ter grandeza para aceitar os problemas e maturidade para resolvê-los. Coisas que estão ao nosso alcance e como que nós podemos resolver, mas também quais estratégias que nós precisamos adotar para que a gente consiga aí ter melhores alternativas no futuro, presente e futuro, principalmente no contexto de modais de transporte. E aqui nós vamos entender um pouco mais quais são os impactos de cada um desses modais dentro do nosso contexto brasileiro. E é claro, né, como é de conhecimento geral da nação, o domínio do transporte rodoviário. Por que, professora? Se a gente tem um país continental, de novo, e a gente tem o predomínio, o domínio de transporte rodoviário. Aí envolve novamente a questão de lobby, envolve novamente a questão de decisões políticas, porque a gente precisaria ter de uma forma equilibrada tanto a ferrovia, como a Kate falou, e principalmente as hidrovias, porque nós temos um potencial hidroviário absurdo e que é completamente não, mas que é bem ignorado, principalmente em quem tem o poder e as condições de poder investir a termo de infraestrutura. Então, por conta de lobby, lá na época de JK,
com os investimentos, né, principalmente com aberturas de grandes fábricas, né, indústrias automobilísticas no Brasil, então houve esse investimento muito grande em rodovias. Ah, professor, então não deveria ter tido esses investimentos? Deveria sim, gente, não é? Uma coisa não anula a outra. Agora, uma coisa deveria estar paralelo com tantas outras, né? Na mesma proporção que nós tivemos de investimento em infraestrutura de rodovias, seria necessário para ferrovias, seria necessário para hidrovias e outros meios, né? Reforçar os portos, né? Que, como eu acabei de citar aqui, lá da minha cidade natal, né, que não tem infraestrutura até hoje, embora seja extremamente estratégico. E já houve muito recebimento de recursos para isso, mas infelizmente não chegaram ao destino adequado, né? Quais são os tipos de modais que nós temos? Rodoviário, ferroviário, hidroviário, dutoviário e o aéreo, né? Que nós temos aqui. E nós vamos falar, assim, falando um pouco sobre como vai ser a dinâmica dessa nossa aula, nós vamos falar sobre vantagens e desvantagens e trazer alguns contextos. E fiquem à vontade para poder mandarem, né, os comentários de vocês. Deixa eu ver alguns comentários que nós temos aqui. A Kate fala o seguinte: é possível resolver o problema com eclusas. Exemplo, Rio Tietê, no estado de São Paulo. A soja chega nas barcaças por caminhão sobre o rio, por barcaças. Muda para trem e vai até o Porto de Santos. Então, já existe isso, é possível ver que existe essa solução, só que ela deveria ser replicada para várias outras regiões também, né? Como eu acabei de falar. Não que não deveria ser feito esse investimento todo que foi feito no rodoviário, mas que deveria ser paralelo a essa intermodalidade que a gente vai já falar um pouco mais aqui. O Breno fala o seguinte: infelizmente, em nosso país, o modal ferroviário e hidroviário fica na mão de políticos sem a menor noção dos valores transportados e produzidos no Brasil. Na verdade, Breno, infelizmente, toda a infraestrutura ela está na mão dos políticos. E aí, por isso que eu trouxe aquele pensamento, né, da questão da gente repensar quais são as nossas escolhas no momento certo. O Sérgio fala o seguinte: fazer investimento em seguradoras de cargas de produto industrial seria uma boa ideia, pois ela assegura roubos e acidentes, mas ao mesmo tempo acaba elevando os custos, né? Que é o que muitas empresas acabam fazendo relacionado a aos produtos eletrônicos, né? O Mike fala: as ferrovias estão ressurgindo aos poucos. Norte Sul fechou seus primeiros 2.200 quilômetros nesta semana, né? E em pensar, vamos abrir um parêntese aqui antes da pergunta do Tiago. E em pensar que desde 1800, né, na época ainda do Brasil Império, antes de ser proclamada a República no Brasil, o Brasil teria condições de ter tido muitos investimentos em ferrovias, né? Na época do Barão de Mauá, né? Quem é da região de São Paulo, que for da região, né, de Mauá e conhecer um pouco mais sobre história, vai poder entender um pouco mais sobre isso, né? Desde a época de Mauá, quando ele quis trazer as ferrovias para cá, né, pela forte influência dos ingleses que ele tinha, né, na vida, né, de todo o empreendedorismo dele. Então, a gente já poderia, desde lá de 1800, a gente já ter esses investimentos aqui em ferrovias. Fecha parênteses. O Tiago pergunta o seguinte: professora, você diria que a região que aproveita mais o potencial hidroviário é a região? Não, infelizmente, Tiago, é justamente o contrário, é quem mais tem e que deveria aproveitar mais. E aqui a gente teve o exemplo da Kate, que é do Rio, né, contando o exemplo de como que é feito esse aproveitamento no estado de São Paulo. E olha o potencial que a gente tem em toda a região norte. Eu falo de experiência própria, viu, gente? Porque desde criança eu morava em Altamira, né? Fui criada em Altamira, no Pará, e boa parte dos meus familiares estavam no Amapá, em Macapá, né? Então eu viajava muito, fazia muito esse trecho por rio, né? Ali Rio Xingu, depois Amazonas, atravessava a Bahia, até chegar no Porto de Santana, lá no Amapá. Então, eu falo com conhecimento de causa dessa região. É algo assim que eu vivenciei e acompanho. Tenho parentes que moram lá e fazem esse trecho, por vezes até uma vez por semana, vai e vem, né? E uma viagem assim, bem complicada, infraestrutura muito ruim. Então, infelizmente, não existe esse aproveitamento desse modal na região que mais deveria se beneficiar. E aqui, gente, mencionando sobre os modais, o modal rodoviário e ferroviário.
Rodoviário, quais são as principais vantagens, né? Que às vezes a gente fica tanto ali naquele contexto que a gente se esquece que existem vantagens e que é muito bom sim, tem muita coisa positiva, mas nunca nessa desproporcionalidade que nós temos aqui. Vantagens: menor manuseio de carga e menor exigência de embalagem. Rapidez no carregamento e descarregamento, permite a logística de porta em porta, né, que são em quantidades menores, perdão, simplicidade no atendimento das demandas e agilidade e complementar aos outros modais. Essa deveria ser uma das propostas, de fazer, de ser complementar aos outros tipos de modais. Agora vamos entender, né? Vamos relembrar as desvantagens que nós já conhecemos bastante. Maior incidência de sinistros, né? Que são esses sinistros. Então, a gente tem aí uma exposição muitas vezes maior, né? Fica mais suscetível a ter esses roubos de carga. Valor de frete seguro, obviamente, são mais altos. Pensa que se você vai fazer o seguro do seu carro, se você está naquele grupo de risco, jovem, que ainda está na faculdade, e não está na casa dos pais, então o seguro para você vai ser muito mais caro do que o seguro para o seu pai, que já está ali quase se aposentando, vamos colocar assim. Então, é a mesma forma. Se você tem um tipo de transporte que ele tem uma maior incidência de furtos, né? Então, de sinistros, então ele vai ter sim esse custo mais elevado. E uma menor capacidade de carga por unidade transportada. Agora vamos para o ferroviário. Quais são as principais vantagens? Longas distâncias e grande quantidade de carga. Era para ter muito no nosso país. Era isso aqui. Baixo custo do transporte e manutenção, maior segurança, mas mesmo assim eu me recordo de ter visto uma reportagem falando sobre transporte de soja, né? E algumas ferrovias, o quanto, até no Fantástico que saiu essa reportagem, eu posso até ver depois para disponibilizar para vocês na sala do café, mas uma reportagem falando, né, sobre a quantidade de coisas que estavam sendo colocadas para ter esse furto de soja, né, de grãos ali nas ferrovias aqui no Brasil. Quais são as desvantagens? Transporte é lento devido às suas operações de carga e descarga. Existe uma baixa flexibilidade, você não tem como mudar a rota ali, né? Você tem as ferrovias devidamente traçadas. Baixa integração entre os estados, considerando sobretudo o tamanho do nosso país. Então, a gente tem essas desvantagens. E aqui eu trouxe algumas fotinhas, né, para mostrar para vocês lá da minha região, nas áreas que ainda não são asfaltadas. É importante deixar claro que nesses últimos 4 anos, boa parte, pelo menos do trecho, né, de Altamira, né, da minha cidade até Belém, praticamente capital, né, boa parte foi asfaltada. São poucos quilômetros que hoje não estão asfaltados. Mas esses poucos quilômetros aí, quando está em período de chuva, é essa realidade aí de cima. E quando não está chovendo tanto, é essa poeirona toda que vocês estão vendo aqui embaixo. E imaginem vocês, né, na época que eu era criança, né, quando na região onde eu morava, por vezes para andar 46 quilômetros, a depender se fosse período de chuva, a gente levava ali 12 horas ou até mais. Eu tenho colegas, né? Graças a Deus eu nunca cheguei a passar de um dia para o outro na estrada, né? Assim, com chuva, de estar aguardando. Mas já teve, sim, tenho colegas que chegaram a ficar nesse trecho de 46 quilômetros de um dia para o outro. Por quê? Porque a Kombi, né? Que era o transporte, né? Que conseguia passar por aí, né, para levar passageiro, não tinha ônibus, porque não dava. Imagina como que a dificuldade para o ônibus passar por aqui. Hoje tem alguns trechos, porque são poucos, que não estão mais asfaltados, mas na época em que eu era criança e adolescente, era praticamente tudo, né? Praticamente todo o trecho de Altamira até Marabá, que não tinha asfalto. Então, era essa realidade aqui, viu, gente? Bem complicado. Voltando para os nossos outros tipos de modais, nós temos aqui o hidroviário. Quais são as vantagens do hidroviário, que era para ser mais explorado lá para a região norte, né? Vantagens: maior capacidade e facilidade de transportar grandes cargas, menor custo de frete, isso aqui cai bastante, baixo risco de roubo e avarias nas mercadorias. Eu costumo brincar que o único lugar que, os dois únicos lugares que eu nunca fui assaltada foi no avião
e no barco, né? Viajando de avião ou viajando de barco. No mais, todas as outras viagens, né, já foi assaltada, né? De ônibus. Ah, e de trem eu não posso falar porque eu nunca andei, viu, gente? E também não existe, né, muito esse transporte de passageiros aqui. Quais são as desvantagens do hidroviário? Velocidade, maior burocracia, né? A velocidade que não é tão grande assim, maior burocracia de documentos, por vezes, né, para poder liberar os documentos, limitada disponibilidade de portos, que é uma das principais dificuldades lá na região norte, em contraste com a nossa com a nossa extensão territorial. Duto viário, quais são as principais vantagens que nós temos? Aqui o duto viário ele é muito específico, né, para alguns tipos de produtos, né, vamos falar assim, de transporte. Tecnologia utilizada para o transporte consome pouca energia, né, uma vez que se constrói toda aquela estrutura de dutos. Processo de carga e descarga ele é simplificado, exige uma pouca mão de obra para se operar. Desvantagem: um elevado investimento para a construção da malha dutoviária, que é muito alta. Ele tem um trajeto fixo, assim como o trem. Similarmente ao ferroviário, não é possível desviar a rota, certo? Mas se a gente parar para pensar aqui, toda vez quando eu estou atualizando aqui essas nossas aulas, pensando a respeito de não existe flexibilidade. A gente só tem flexibilidade de transporte rodoviário porque foram construídas muitas estradas, algo que deveria ter sido feito tanto para a ferrovia, e uma vez que houvesse a necessidade, devido ao elevado investimento, para o duto viário também, certo? Então, é importante a gente deixar claro isso aqui. Deixa eu ver aqui o professor Denis falando. Facilita muito a organização dos processos internos, porém, se a empresa não está adequada à LGPD, os riscos também são maiores, né? Falando aqui a respeito do modal infoviário, vem sendo algo muito importante nos países globalizados. Em outras palavras, é o estudo da logística da informação, ou seja, uma velocidade e segurança na transmissão de dados, certo? Então, assim, mas a gente vê com olhos muito positivos a questão do 5G. Eu até ouvi falar, né, que tem algumas áreas daqui de Maringá que já estão fazendo os testes, né, do 5G e que eles vão aumentar a cobertura um pouco mais, né, no decorrer desse ano de 2023. O Lauristo fala o seguinte: falta projeto federal de desenvolvimento de infraestrutura por região. Boa noite também, exatamente isso. A Kate complementa: sim, transporte de carga de soja caminho do Porto de Santos, isso mesmo, essa matéria. O Mike fala: os trens padrão nas concessões do Brasil, hoje em trechos de alta densidade, são na média de 370 bitrens. Só aí resume tudo. Tem trens do Carajás com até 44 mil toneladas, né? Que são aqueles trens que pegam lá nos minérios, lá da Serra dos Carajás, no Pará, e vai levar até lá no Porto do Maranhão, né? Que foi construído na época do Sarney, que ele colocou para lá, né? O Hugo fala o seguinte: se a Kombi não passa, não existe veículo nenhum capaz de passar. Isso é a pura verdade. Eu aprendi isso aqui na vida, viu, gente? O João Paulo fala: Transamazônica, professora. Estive aí em 2015, conheço todo esse percurso bem tenso. Era o meu dia a dia, viu, João Paulo? A Nalva fala o seguinte: a empresa onde eu trabalho investiu em uma frota de caminhões para fazer a logística e super funcionou. Adiantou bastante o processo de envio de coleta de matéria-prima. Então, olha só, né? A empresa tendo que fazer esse investimento em algo que, se fosse possível de ter uma infraestrutura melhor, ele poderia estar terceirizando essa essa prestação de serviço. Não seria necessário ela mesma pegar esse dinheiro e colocar, poderia estar investindo em outras coisas. Mas como, devido à necessidade, essa frota tem sido bem importante, é o que a Nalva está falando aqui, né? Foi feito esse investimento devido ao custo-benefício que foi colocado. O Mike falando, Sarney, por política, tirou a Vale de Belém e levou para São Luís, né? Exatamente, né, gente? Política sempre política, né? E o Jader Barbalho só, né, nem para poder ajudar nessas horas não vai. Continuando aqui, gente, aeroviário, né? Eu lembro da primeira vez que eu andei de avião, quando eu tinha ali 4 anos, né? Que foi de Altamira para Belém. Então,
poder fazer ali aquela viagem, ter em algumas situações, hoje, porque o contexto de rodovias lá no Pará está um pouco maior, mas alguns anos atrás, devido a essa dificuldade, era necessário muitas vezes, né? Nem assim que, ai, nossa, eu lembro que quando eu fui morar na Bahia, né? Aí eu falava, né, do quanto que a gente acabava andando bastante lá no Pará de avião, e o pessoal, nossa, andar de avião fácil assim. Aí eu, não, gente, é necessidade mesmo, porque lá tudo é tão longe, e a gente não tem estrada boa como tem aqui, né? Comparando um lugar com o outro. Não que lá seja o ideal ainda, né? Aeroviário, quais são as principais vantagens? Rapidez e eficiência, que podem ser medidas em horas. Rápido deslocamento, que favorece estoques menores e entregas emergenciais. Os aeroportos, que são todos ali praticamente 100% localizados próximos aos centros de distribuição. E, obviamente, por ser um modal seguro, o seguro é mais baixo, né? Só que nós temos algumas desvantagens que fazem toda a diferença nesse processo. E o primeiro deles é o custo do frete, que é altíssimo. Porque lembra lá da questão da proporção, onde eu tenho ali a rapidez, a segurança, a agilidade, ele também tem custos extremamente elevados por uma série de N fatores, né? Por todos os seus custos serem em dólares, o combustível ser o mais caro e todos esses fatores. Não transporta todo tipo de carga, obviamente, devido às suas especificidades, né? O transporte aéreo não pode transportar de tudo. E aqui, gente, alguns dados para a gente poder acompanhar sobre a questão dos países que são maiores ou menores em relação à geografia. Vamos pegar um pouco de geografia aqui, gente. Vamos relembrar de geografia. Ah, era para ter colocado meu mapinha aqui, o mapa mundi, para a gente poder ver. Mas vamos pensar aqui. Comparado aqui a países que são muito grandes, vamos pegar Estados Unidos, China, Austrália e Canadá, que são de proporções continentais, principalmente a Austrália, né, gente? Vamos lá. E o Japão e a União Europeia também, a União Europeia como um todo aqui, que a gente vai falar. Até ali, Portugal, Espanha, até ali, próximo uma parte da Rússia, né, da Eurásia. Então, pensem aqui, a gente tem 61% de modal rodoviário no Brasil, comparado aqui com o Canadá, que tem 19%, que também tem proporções continentais. Estados Unidos tem 43%, mas nós temos aqui o ferroviário, principalmente na Austrália, olha só quanto, 55%. Então, professora, para que esses dados aqui? Só para a gente passar raiva? Tá bem, mas é para a gente ter noções do quanto que é possível em outros países que também tem uma extensão territorial muito grande. Vamos mudar os termos, né, para não ficar tão repetido, mas que tem uma extensão territorial bem expressiva aí. Então, olha só os dados que nós temos com países maiores e aqui comparado também, né, até o próprio Japão entra aqui para a sua relevância econômica. E a matriz de transporte, depois de passar raiva, né? Vamos aqui. A matriz de transporte brasileira, temos em torno de 61,10% do modal rodoviário. Não consegui dados mais atualizados. Se sair algum por agora, né? Eu posso, até o final da nossa disciplina, eu posso estar pegando e colocando lá na sala do café para vocês. O ferroviário, ele cresceu um pouquinho mais, viu, gente? De últimos dados que eu tinha visto, eu acho que já estava em 21%. Já tinha atingido os 21%. Já é alguma coisa. Vamos comemorar, nem que seja pouco, né? Mas aqui, os dados oficiais que eu achei foi de 20,7%, aquaviário 13,6%, e nós temos aqui o dutoviário de 4,2% e o aéreo de 4%. Então, a gente tem aí essa questão de toda essa distribuição dentro do nosso país, onde ela poderia ser melhor explorada, e principalmente aproveitando essa pergunta aqui do Guto França, o que seria esse transporte de cabotagem? A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Quando a gente fala, tinha uma proposta que ela tinha aí como, desde 2020, né, do governo anterior,
com essa proposta de melhorar o transporte de cabotagem. O que é esse transporte de cabotagem que o Guto está perguntando aqui? É o transporte marítimo, pelo mar. Pensa aqui, fecha os olhos rapidinho, pensa no mapa do Brasil. Olha só a costa marinha que nós temos aí, virado para o Oceano Atlântico. Agora abre os olhos e pensa aqui comigo, vamos passar um pouquinho mais de raiva, o quanto que todos esses portos poderiam ser explorados para poder transportar mercadoria e produtos, o quanto que isso poderia melhorar todo esse transporte e principalmente diminuir os custos que nós temos, né? Desde aqui do Rio Grande do Sul até lá para Belém. Imaginem só, até para o Amapá, né, lá no Porto de Santana, como eu falei para vocês. Então, a gente tem toda essa costa que poderia ser muito melhor explorada. Professor, esse transporte de cabotagem, ele entra aqui também no aquaviário? Entra, gente. Então, pensa, além da quantidade de rios que nós temos, que são navegáveis dentro do nosso país, nós ainda temos toda a costa brasileira que poderia ser explorada, não apenas para transportar para fora do Brasil, mas dentro do próprio Brasil, né? O professor Denis fala o seguinte: você navega entre portos marítimos sem perder a costa de vista, exatamente. Então, a gente tem outra área aí que é extremamente mal explorada, que precisava ser bem explorada, sim. Professor, e qual que é o impacto desses transportes na economia, no PIB brasileiro? Eu já trouxe esse dado aqui para vocês, acho que na primeira aula, mas agora ele faz mais sentido quando nós vemos a respeito desses modais de transportes, especificamente, né? 11,6%, de acordo com últimos dados, né, que eu peguei atualizada também aí, 11,6% de todo o nosso produto interno bruto, de tudo aquilo que o Brasil produz, a gente poderia separar esses 11,6% de tudo que nós produzimos, é o que se gasta com logística no Brasil. Então, esse é o custo que nós temos aqui com logística de infraestrutura. Então, olha só o prejuízo que a gente teria se a gente pegasse um valor desse e que fosse investido de fato. Ah, professora, mas tem aí alguns dados, algumas informações. De fato, gente, tem muitas coisas que era para ser colocadas, né? Um grande exemplo de infraestrutura, de investimento que a gente fala, não apenas na questão de estradas, né? Mas foi boa parte do que a gente acompanhou aí dos escândalos, né, da Lava Jato, das construtoras, que era para ter entregue e acabou não entregando, e a gente tem aqui uma boa parte desses custos aqui, a gente pode falar relacionada à própria corrupção, que infelizmente faz parte da nossa realidade, a gente não pode ignorar, né? Então, 61% do rodoviário, onde a gente transporta todo qualquer tipo de produto e precisa de muito investimento nessa infraestrutura para melhorias, né? Boa parte das estradas que nós precisamos, de fato, nós já temos. O que precisa é cuidar, né? Como alguns de vocês falaram aqui a respeito do transporte aqui do Paraná, né? E que a gente falou, né? Da 237, da BR-237, da 376 para o Porto de Paranaguá. E olha que aqui no Paraná a gente tem até uma infraestrutura muito boa, né? Se comparada a outras regiões. O ferroviário, ele tem potencial de crescimento e de um maior transporte de commodities, né? Que é o que a gente é um dos nossos fortes, né? Devido ao agronegócio que a gente já estudou nas aulas passadas, sobre o quanto isso é necessário. O aquaviário. O aquaviário é para produtos de baixo valor agregado e exige o que? Um investimento mais elevado nos portos. E o dutoviário vamos resumir assim, não especificamente o único, mas o gasoduto Brasil-Bolívia, né? Que existe aí e corresponde a esses 4%. Mais de 50% dos nossos custos logísticos, nós falamos que 11,6% do nosso PIB é o valor equivalente nos custos logísticos. E mais de 50% desses 11,6% do nosso PIB, ele é impactado por conta dos transportes no total dos seus custos. Então, dentro de logística, nós já estudamos sobre armazenagem, sobre estoque, sobre organização, né, de toda essa armazenagem, e cada uma dessas coisas tem os seus custos, desde o maquinário, né, até a organização de estoques e de tecnologia que a gente vai estudar mais para frente, né, na próxima aula. Mas
de todos esses custos, que tem todas essas outras coisas, mais de 50% é apenas empregado na parte de transporte. E isso aqui, boa parte, é devido à nossa infraestrutura não ser tão boa. Vamos falar bonitinho assim, né? E aí o ideal seria o quê? A intermodalidade, que foi o que a Kate trouxe aqui de exemplo na prática, né, que acontece lá no Tietê, que seria a integração desses diversos modais. Por quê? Pensem aqui, só voltar aqui um pouquinho esse gráfico atrás, pensem aqui esses países desenvolvidos que foram colocados aqui, comparando os tipos de modais que eles têm. Quanto que eles conseguem fazer a integração desses vários tipos de modais que tem, principalmente do rodoviário e ferroviário, e do hidroviário também, aqui como a gente tem no caso da China, né? Que eles usam, olha só como que essa proporcionalidade da China ela é muito bem feita, não é à toa que mesmo com o tamanho que eles têm, com toda a extensão territorial, a logística deles são assim o sonho da vida de todo mundo, né? É o top dos top das galáxias, né? E aqui, como que esse negócio de transporte, professora, impacta na nossa vida no dia a dia? Na alta do preço de insumos, no atraso de entregas que a gente tem na indústria, no aumento dos preços, na falta de produtos ou de insumos. Então, observem o quanto esses transportes, essa infraestrutura de transportes que não é tão boa assim, ela acaba impactando nos custos logísticos e principalmente numa perda de qualidade na nossa cadeia produtiva dentro do nosso país. E aqui, né, uma notícia mais especificamente falando a respeito disso, né? Incerteza sobre a evolução da pandemia e nesse período de pós-pandemia, né? E das medidas restritivas agravaram o quadro, né, que a gente teve. E aí nós temos uma outra situação, onde nós temos um elevado nível de atraso nas entregas, né, de toda essa parte, mesmo que exista toda essa projeção de compras, esse setor de compras que se antecipou o máximo possível para ter os insumos e matérias-primas para dentro das indústrias e para outros setores, a gente tem o quê? Dentro desses principais motivos de atraso nas entregas, 47% é por falta de estoque. Isso aqui já é uma pesquisa mais atualizada, viu, gente? Principalmente nesse período pandemia, pós-pandemia, que houve um atraso muito grande devido à falta de estoques. Demanda superior à capacidade de produção, corresponde a 41%. Impossibilidade de produzir mais, né? A empresa ela atingiu o teto ali do que ela pode produzir de insumos, né, em matéria-prima, e problemas de logística corresponde a 13%, né? Então a gente tem aí esses dados onde essa falta de estoque nesse período pós-pandemia, por quê? O que aconteceu, professora? A economia ela teve uma reação inesperada, porque se esperava que, com todos os problemas que nós tivemos durante o período de pandemia, a economia ela fosse acelerando aos poucos, mas não foi bem isso que aconteceu. A gente tinha o que se chama de demanda reprimida, e essa demanda reprimida ela foi exigir mais coisas. Então, houve um crescimento muito mais acelerado dentro do que as indústrias tinham presumido. Então, houve um descompasso entre a oferta e a procura por insumos e matérias-primas. Tanto produtores quanto fornecedores já estavam com seus estoques baixos e devido a toda a situação que nós já sabemos, né, que passamos aí, houve aí uma demora em conseguir responder da forma adequada, produzir aquilo que as empresas de fato precisavam, tanto quanto produtor ali na indústria, no chão de fábrica, para um produto ao consumidor final, quanto das empresas que fazem aí esse produto, esses insumos e matérias-primas intermediários. E aí, gente, dentro de todo esse contexto, nós temos a logística da última milha. Que negócio é esse, professora, da última milha? É a última parte do processo da entrega, ou seja, vai ser essa logística urbana. É quando a gente tem o produto final que vai chegar ao consumidor, vai para o consumidor. Vai ser a distância do centro de distribuição até essa casa do cliente. E eu coloquei essa pizza aqui e agora eu tô morrendo de fome depois de ver essa pizza, viu, gente? Então, a gente tem aí essa logística da última milha, que vai ser justamente esse processo do produto ao consumidor final. Deixa eu ver aqui alguns comentários, né, que vocês mandaram. O Gilson fala, né? Cabotagem é transporte de portos do mesmo país sem haver os procedimentos de exportação. É isso mesmo, excelente definição, Gilson.
que aí vai ser no Brasil, de forma prática, seria fazer o transporte que envolvesse em portos desde lá do Rio Grande do Sul até Belém, Macapá, né? Lá na parte de cima, navegar por toda essa costa marítima do Brasil. O Mike fala o seguinte: pegar o aumento da malha ferroviária da China nos últimos 20 anos é assustador, mas ainda não passaram dos Estados Unidos. Chineses agora querem construir ferrovia aqui no Brasil. Que construam, que venham, que façam, mas que façam, né? E que eles não se metam em corrupção, tomara, né? Que eles entreguem, né? Diferente de outras situações. Mike também fala: Transnordestina aumentando, né? Fico, Fiol, Ferrogrão, Bamin, bastante ferrovia em construção e que elas sejam finalizadas e principalmente que elas sejam ali integradas, sejam através das próprias rodovias ou que a gente tenha aí uma infraestrutura já para melhorar das rodovias para conseguir interligar melhor essas ferrovias, né, gente? Gestão de transportes, né? Dentro desse processo de modais de transportes, imagina o quanto que gerir tudo isso, né? Deve ser desafiador, como a Nalva trouxe aqui o exemplo da empresa dela, que precisou investir capital próprio em uma frota para poder melhorar, né, todo o processo de transporte. Essa gestão de transporte, ela envolve um controle muito restrito ali de custos, analisando a qualidade do serviço, os prazos de entregas relacionado à capacidade de satisfazer o cliente, de atender as necessidades dele, e ele ficar satisfeito com aquilo. E aqui, gente, quando nós falamos satisfação do cliente, esse cliente vai ser mais ali a pessoa jurídica, viu? Ter competitividade e cada vez conseguir embutir mais tecnologia para a gente conseguir melhorar aquilo que está ao nosso alcance. Lembra lá das decisões que nós precisamos tomar para não ter tantos problemas, para a gente ter soluções cada vez melhores, né? E qual é o papel do planejamento dos modais dentro de todo esse processo aqui? A logística de transportes, ela vai definir qual tipo de modal adequado para carregar quais são os tipos de produto. Precisa ter essa combinação adequada de modais, como a Kate trouxe aqui de exemplo, uma análise de custo, qualidade e rapidez, qual vai ser a velocidade relacionada ao custo-benefício para poder atender o cliente. E ela vai concentrar boa parte dos custos com a logística, né? Nós já vimos isso, mais de 50%. E é claro, tudo isso vai exigir o máximo de estratégias para conseguir integrar modal rodoviário, ferroviário, hidroviário, aquaviário, né? E o aéreo que a gente vai precisar ter aí. E pensar em soluções. Quais são soluções que a gente poderia pensar aqui para responder da melhor forma possível, né? No meio de toda essa bagunça que nós acabamos de falar, que precisa ser organizada, né? A tecnologia, ela vai viabilizar um uso estratégico, principalmente agora quando nós falamos a respeito do crescimento, né, do 5G que tem acontecido. O Irineu fala o seguinte: hidroviário e aquaviário precisa ser olhado com muita atenção. Muito espaço para explorar. Tem as concessionárias para as rodovias. Cria uma política de explorar esses meios de transporte com responsabilidade. Isso mesmo, Irineu. Quem está ali na ponta, principalmente quem está sofrendo ali todos os problemas devido a essa falta de infraestrutura, tem até soluções práticas e simples que poderiam ser adotadas. Só que aí, novamente, a gente esbarra nessa questão, né, política, que muitas vezes eles estão preocupados com tudo, menos com as necessidades, né, do cidadão, né, do pagador de impostos e que paga imposto muito alto, né? O Irineu ainda complementa aqui: as transportadoras com altas frotas rodam o Brasil, criam um modelo para transportes nas águas, isso mesmo. Só que hoje essas transportadoras elas conseguem fazer esse transporte mais adequado porque existe um mínimo de infraestrutura rodoviária. Só que quando a gente vai para os portos, não existe essa infraestrutura ainda. Ela é extremamente precária, e eu falo de conhecimento próprio para a minha região, né? Como eu já mencionei para vocês. Então, precisa ter o mínimo para que a empresa consiga investir aí. Aqui o mapinha do Brasil, né? Não podia deixar de trazer ele aqui. Precisamos pensar em soluções para conseguir trabalhar com o cenário que temos. Testar alternativas hidroviárias, como muitos de vocês falaram. A gente tinha um projeto aqui que eu até tirei, que é o projeto que era conhecido como a BR do Mar. Depois, se vocês quiserem pesquisar, podem pesquisar para conhecer um pouco mais a respeito disso. Qual que era a proposta? Era da gente, acompanha aqui embaixo, desde lá do Rio Grande do Sul,
até aqui, ó, Belém, o Amapá, né, que a gente teria aqui como da Foz, com a Ilha do Marajó aqui em cima. Vão acompanhando comigo no mapa, gente. Então, a gente teria essa alternativa através desse projeto BR do Mar, que era ter um investimento maior com alguns benefícios fiscais, assim como tudo que foi feito para ter todo esse investimento em infraestrutura rodoviária para o nosso país, para poder conseguir ter esse investimento nessa BR do Mar, mas que infelizmente avançou bastante. Mas só que no começo desse ano foi revogada e tipo que se engavetou esse projeto que já era para estar rodando. Tinha algumas deficiências, tinham coisas que precisavam ser melhoradas, como todo projeto. Mas só que se ela já tivesse ali começando a funcionar, a gente já poderia estar desfrutando de alguns benefícios que é bem dentro disso aqui que a Kate está falando, a solução, integração dos sistemas dos modais, né, para a gente conseguir ter velocidade e uma melhoria, né, na nossa economia. O Mike fala, a oscilação do mercado também complica, pois fazem grandes estoques esperando altas de preços, no caso, né, dos granéis que ele está mencionando aqui, né. Mas pensando nessas soluções, a gente teria aí esse projeto, né, que é a BR do Mar, que infelizmente foi engavetado agora, né? Mas que é interessante se vocês quiserem conhecer um pouco mais. Aí eu trouxe esse aqui, que é a notícia agora de final de março, né, falando da Hidrovias Brasil, que ela conseguiu reduzir o prejuízo em 16,5% no quarto trimestre de 2022 para 156,1 milhão. Aqui, né, essa notícia da Infomoney, então ela vai falar muito sobre o dinheiro especificamente, que eles conseguiram economizar e melhorar, mas não das estratégias que foram utilizadas para se chegar nessas economias, né? A receita líquida da Hidrovia Brasil somou 435,8 milhões no quarto trimestre deste ano. Somando aí um crescimento de 94,4% na comparação com a igual etapa de 2021. Esses dados aqui, gente, são de 2022, certo? Essa matéria é do final de março de 2023, mas que foi do fechamento, levantamento de tudo de 2022. Mas que vale muito a pena vocês lerem também esse aqui. Então, como que podemos pensar em soluções? Além da alternativa de explorar mais a cabotagem e de fazer essa integração, trabalhar com o cenário que temos, testando alternativas quando a gente fala a respeito de logística urbana, né? Nós estamos fechando aqui, gente, nossa aula. A logística urbana, ela tem essa distribuição urbana que responde por 23,4%. Longa distância, 40,1% e armazenagem, 17,7%. Então, uma das alternativas que estão sendo colocadas, né, em São Paulo é justamente da entrega noturna, que há um tempo, né, foi um piloto, né, em São Paulo, mas que muitas cidades estão adotando. É meio que aquela estratégia que os shoppings acabam se utilizando ali, de fazer essa entrega de noite. E aí se teve a redução de 33% no tempo de descarga e velocidade 200% superior. Por quê? Porque você não vai ter trânsito ali, né? E aí, na sua empresa, dentro do seu contexto, o que poderia ser colocado aí como solução? Quais dessas soluções aqui poderia ser utilizada para poder melhorar um pouco mais, né, todo esse caos de modais de transporte que a gente acabou falando nessa nossa aula 6, né? Para a nossa próxima aula, vamos falar sobre tecnologia da informação dentro da logística, certo? Então, vamos trazer um pouquinho de alento, né? Depois dessa aula, assim, que a gente fica meio baqueado, né? De tantas notícias, de tantos dados que a gente tem que não são tão positivos assim. O Mike aqui, lendo os dois últimos comentários, né? Oscilação do mercado também complica, pois fazem grandes estoques. Ah, tá. Já acabei lendo esse aqui. E a Laura fala o seguinte: ótima aula, professora. Obrigada. Terei que sair um pouquinho antes do final. Boa semana. Já finalizamos aqui, Laura. Pode ficar tranquila. Gente, boa noite. Obrigada por ficarem até aqui, né? Passamos alguns minutos, peço desculpas, mas desejo um excelente restante, né, de Dia dos Namorados para vocês. Um forte abraço e aguardo todos na nossa próxima aula. Tchau, tchau.